Como sempre, eu abro, né, dando as boas-vindas para todas e todos aqui para mais uma palestra do ciclo nosso de seminários integrados do nosso programa de pós-graduação em biotecnologia do FABC. Hoje, tendo a honra de contar com a palestra do professor Marcos. É Chiarati, Marcos? Ah, tá vendo? Pelo menos alguma coisa eu tenho que acertar, né? Então, que é carinhosamente chamado Marquinhos, tá bom? Então, obrigada, viu, Marquinhos, por ter aceito, pela tua disponibilidade de dedicar esse tempinho aqui para conversar um pouco desse assunto aí, que recebi um monte de mensagem pelo Instagram que queriam acompanhar, né, a tua palestra, então certamente vai contribuir bastante aqui, não só para os nossos e nossas alunos, alunas, mas também para quem for assistir depois pelo YouTube, tá bom? Passo para você, Matheus. Obrigado, Beth. Marquinho, agradeço demais. A Beth já introduziu o agradecimento, né? Mas eu também aqui gostaria de fazer esse agradecimento, né? Agora, todos nós aqui juntos, né? Então, é um prazer a gente estar recebendo. Marquinho é um cara expoente da área, né? Especialmente aí pensando na questão de herança mitocondrial, né? E todos os desfechos, né? Associados a essa grande temática, né? Em especial dentro da área também de reprodução animal. Então, é um prazer demais aqui, né? Um privilégio da nossa turma estar recebendo o Marcos aqui hoje, né? Eu já comentei com ele anteriormente, né, como que a gente vai conduzir, então uma breve palestra, né, ao redor de 40 minutos, né, perdão, a 50, e depois a gente faz abre para perguntas mais no final, né. E além disso, né, eu gostaria também de fazer uma breve apresentação, né, do Marcos, da formação dele. Ele é bacharel em zootecnia, né, na FISEM da USP em 2005. Fez doutorado em fisiopatologia médica, né, na Unicamp em 2010 e um pós-doutorado na FISEA em 2012. Me corrija se eu estiver enganado, eu, Marquinhos. E, atualmente, o meu colega aqui de departamento, é professor associado do Departamento de Genética e Evolução aqui na UFSCar. E hoje ele vai nos brindar com a palestra cujo título é Herança Mitocondrial, Impacto sobre a Fertilidade e a Transmissão de Doenças. Então, Marquinho, a palavra está contigo. Agradeço mais uma vez aqui a participação com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigado, Matheus, Beth, pela introdução. É um prazer estar aqui, é um público que eu não... Acho que estou vendo os nomes aqui, não conheço a maioria, então é um prazer aí poder falar com vocês, conversar com vocês hoje. Então, eu vou colocar aqui os slides que eu preparei. Deixa eu ver. Enquanto o Marquinhos está colocando, Sudano, só para avisar que eu vou desligar a câmera, mas estou por aqui, tá certo? Vocês devem estar vendo aí, né? Então, vamos fazer isso, né? O que o Matheus falou, acho que devo levar mais ou menos esse tempo aí de 45 minutos e depois eu fico aberto para a gente conversar, vai ser um prazer. Eu tentei pensar aqui um pouquinho do que já está mais consolidado, que já foi até a maior parte publicado nos últimos anos, mas depois no final, mas também às vezes ao longo da apresentação, eu vou comentando também sobre outras coisas que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu vou mostrar hoje aqui está mais focado no modelo Murino, mas também depois eu começo um pouquinho do que eu estou fazendo de bovino também, tá? Então, resumidamente, né, eu gosto de dizer que a nossa linha de pesquisa aqui no laboratório, né, Laboratório de Genética e Biotecnologia, lá em Genbio, é focado no estudo da fertilidade, né, focado principalmente na fertilidade feminina, nos componentes do ósseo, principalmente os componentes citoplasmáticos, dentre os quais a gente sempre tem muito interesse em dar enfoque à mitocôndria. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um laser que fica mais fácil para vocês verem. Estou meio enferrujado aqui.
Bom, agora vocês devem estar vendo, né? Então, esse primeiro aspecto, né, eu diria que é o principal aspecto de estudo do nosso laboratório, né, estudar os componentes citoplasmáticos que determinam aí a competência de desenvolvimento do ósseo. Para isso, a gente tem focado muito no murino nos últimos anos, né, lançando mão de diversas ferramentas que esse modelo permite, em particular, ferramentas de nocaute condicional, então a gente deleta, ou silencia genes, tá? E agora a gente tem começado também a brincar um pouquinho com superexpressão no ósseo, estabelecendo o modelo de cultura in vitro, né, do crescimento do ósseo a partir de folículo primário, secundário, in vitro. Então, isso me permite, com o micromanipulador, fazer microinjeções nesse período para silenciar ou para superexpressar. Antes, eu só vinha fazendo isso em vivo, através de modelos nocaute, mas aí a gente tem a dificuldade de ter que comprar esses... Marquinhos, perdão, você está no primeiro slide ou você passou algum slide? Eu estou num que é de linha de pesquisa, não está aparecendo? Não está aparecendo, está frisado no primeiro slide, no título. Eu não tinha visto. Agora eu estou olhando aqui para a tela que você está, realmente está... Deixa eu ver, deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui. Eu vou parar minha apresentação e... Às vezes melhor parar e começar de novo, né? Que aí... acho que eu sei que eu errei aqui. Essa tecnologia acaba com a gente, né? Agora está mudando? Perfeito, certinho. Maravilha, obrigado, viu? Obrigado eu. E aí um outro aspecto que a gente se interessa bastante é uma parte mais genética, né, voltado à herança mitocondrial. Eu vou falar um pouquinho mais no final dessa apresentação, né, e aí a herança mitocondrial, tanto no contexto de células germinativas, aí com muito enfoque no ósseo, e como é que ele pode transmitir, ou quais são os mecanismos regulando a transmissão, né, de DNA mitocondrial, por exemplo, mutante, né, do ósseo para a progênie, mas também até mesmo em tecidos somáticos também, que mais recentemente a gente tem feito essa investigação, que aí acaba fugindo um pouco do contexto da reprodução, e eu decidi não trazer hoje aqui, para achar que foge do tema da disciplina. Então, aqui só para contextualizar vocês, a gente tem aqui, de um lado, um ósseo ovulado, né, dá até para ver o corpúsculo aqui, e esse ósseo, eu utilizei uma sonda que marca a mitocôndria, e aí a gente vê aqui as mitocôndrias por microscopia confocal, né? Dá para ver como tem muitas mitocôndrias, né? E o formato delas é meio arredondado, né? E pequeno, se comparado com o que a gente tem desse outro lado aqui, que é um fibroblasto. Que aí a gente vê uma mitocôndria mais alongada, corada com a mesma sonda, né? Aqui em azul tem um núcleo, né? E aí a gente vê como diverge muito, né, a morfologia dessa mitocôndria de um fibroblasto, mas o fibroblasto representa bem o que, no geral, a gente tem para uma célula somática, né? E o ósseo, por sua vez, representa muito bem o que a gente tem, de forma geral, para a célula germinativa, exceto aí em alguns estádios, tá? Como o blastocisto. Mas mesmo quando a gente pensa no blastocisto, né, a gente tem que pensar que o blastocisto, ou os estádios seguintes ali do desenvolvimento embrionário, né, a gente já não tem mais só um tipo de célula, né? E tanto é que estudos mais recentes têm mostrado que essa morfologia arredondada, ela perdura, assim, numa população pequena de mitocôndrias, mesmo ali no embrião, no blastocisto, nos estágios seguintes, e essas mitocôndrias, elas vão parar, em grande parte, vão dar origem às PGCs. Então, se você pensar no ciclo da célula germinativa, né, partindo de PGC, produzindo ósseo, por sua vez é fecundado, desenvolve até o embrião e gera uma nova PGC, de forma geral, as mitocôndrias da linhagem estritamente germinativa, né, elas têm essa morfologia, tem essa característica em comum, que é dessa morfologia arredondada. Isso é um tópico, é um assunto que chama a nossa atenção já tem aí um bom tempo, e eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem investigado. Tá? Então, por que a célula germinativa, né, feminina, já que isso não é válido ao longo dos diferentes estádios da masculina, né? E quando a gente vai para a microscopia eletrônica, fica ainda mais
visível nessa característica da mitocôndria, que diverge bastante daquilo que a gente costuma ver em livros, que é a mitocôndria alongada, eletrodensa, né? A gente vê aqui uma mitocôndria bastante arredondada, pouco eletrodensa, com pouca quantidade de cristas, né, no interior dela, o que, de forma geral, sugere uma baixa atividade. Tá? A gente, quando vai para tecidos que demandam muita energia, como tecido muscular, tecido nervoso, esses tecidos têm mitocôndrias muito alongadas, que a gente entende como bioenergeticamente mais ativas, e uma alta densidade de cristas, porque os complexos da cadeia transportadora de elétrons, eles são sustentados, né, estão embebidos ali nas cristas, né, na membrana interna. Né? Então, quanto mais membrana interna, maior a capacidade daquela mitocôndria ter complexos que vão sustentar a atividade dela, por exemplo, de produção de energia, entre outras funções. Então, de forma geral, o nosso entendimento tem avançado no sentido de indicar que as mitocôndrias no ósseo têm baixa atividade, tá? Muito possivelmente para preservar o gameta, o seu material genético e outras macromoléculas de danos, por exemplo, oxidativos, né? Inclusive, o ósseo, ele utiliza muito, né, enquanto ele tem as células da granulosa e do cúmulo circundando ele terceiriza muito dessas reações metabólicas nessas células, né, para realmente só fazer uso, né, só fazer reações oxidativas se necessário. Mas não entendam, não me leve a mal no sentido de achar que a mitocôndria não é importante no ósseo, tá, né? Seria o oposto do entendimento geral. Na verdade, elas têm uma baixa atividade, e essa baixa atividade, ela é sim essencial, mas em particular, essa baixa atividade ela é muito essencial durante a ovulação, tá? Tanto é que é muito comum danos mitocondriais atingirem principalmente, né, esse estágio final da oogênese, né, afetando a segregação meiótica, resultando em aneuploidias, ou de forma geral, afetando uma competência do ósseo, né? Tanto que o mitocôndria já há décadas vem sendo tratado como um alvo para terapias para infertilidade, né? Transplantes de mitocôndria, por exemplo, estão sempre, né, em discussão e já se provaram, apesar, né, das consequências que eles podem acarretar, né, resultando em outras doenças, né, já se mostraram muito eficazes, inclusive, né, em bovinos, inclusive em trabalhos que a gente já participou, né, de grupos aqui no Brasil e no exterior. E, bom, a gente costuma lembrar, associar a mitocôndria com a função de produzir energia, a qual, sem dúvida nenhuma, é talvez a principal dela. Mas as funções das mitocôndrias, cada vez surgem novas funções, né? Então, sinalização por cálcio é muito importante, em particular no ósseo, no momento da fecundação, por exemplo, a mitocôndria também contribui, mas não só nesse sentido, né? Mas também no sentido de viabilizar uma comunicação mais eficiente com as células do cúmulo. O cálcio é muito importante na secreção de vesículas, por exemplo, no ósseo, que vão se comunicar com cúmulos, tá? E o cálcio está ali associado com a liberação dessas vesículas de forma regulada e dependente, em parte, das mitocôndrias, além do retículo, né, que é o principal órgão, principal vesícula que armazena cálcio. Produção de espécies reativas de oxigênio, né, também tem uma outra função importante da mitocôndria. A gente sempre pensa espécies reativas de oxigênio como algo maléfico, mas, na verdade, essas espécies também, antes de tudo, são sinalizadores moleculares, então tem várias outras funções. Regulação da apoptose, tá? Entre várias outras funções. E a mitocôndria, por conta da origem dela, endossimbiótica, né, ela possui um próprio DNA, né, extranuclear. Esse DNA, o DNA mitocondrial, né, ele é circular, ele é pequenininho em mamíferos, mas apesar do pequeno tamanho, ele contém ali 13 genes que codificam para polipeptídeos, né, para proteínas, que são essenciais, tanto que mutações neles vão desencadeiam várias doenças em humanos, inclusive podendo afetar
a própria fertilidade, a própria competência de desenvolvimento do ósseo. Tá? Então, é um dos aspectos que a gente investiga, que eu vou falar um pouquinho mais depois. As mitocôndrias, apesar de elas serem vistas como unidades isoladas, como eu mostrei nos slides anteriores ali, elas estão a todo momento se fundindo e se dividindo, se fundindo e se dividindo. Com isso, elas compartilham com o conteúdo dela. Isso é essencial. Né, da mesma forma que a gente tem o citoesqueleto, que auxilia no deslocamento e distribuição de macromoléculas das próprias organelas, né, a fusão das mitocôndrias e a divisão complementa essa atividade do citoesqueleto para as proteínas que são intramitocondriais. Tá? Então, isso é um tópico que cresce muito na literatura dentro da área da reprodução e também, né, ou principalmente fora dessa área. Tá? E está muito, né? Então, chama a atenção da gente aquela morfologia mitocondrial que eu mostrei nos meus primeiros slides, das mitocôndrias arredondadas, a gente diz fragmentadas, comparado com aquela morfologia que a gente viu ali naquela imagem para o fibroblasto, né, que tem redes mitocondriais alongadas. Então, o nosso entendimento atual das mitocôndrias numa determinada célula não é mais de unidades isoladas, e sim de um retículo mitocondrial. Porque, embora isoladas, a todo momento elas estão trocando conteúdo, se redeslocando para outras partes que podem estar demandando a atividade, né, de um grupo de mitocôndrias. Tá? Então, é um retículo mitocondrial. Tá? E essa função é tão importante, como eu já disse, para a atividade das mitocôndrias, para o transporte, né, de conteúdo intramitocondrial, que podem ser proteínas, podem ser lipídios, podem ser metabólitos, podem ser proteínas, podem ser ácidos nucleicos, tá? DNA ou RNA. Tá? Também muito importante para a interação entre mitocôndria e mitocôndria, que aí, né, além da mitocôndria estar se fundindo uma com a outra a todo momento, também as mitocôndrias interagem, não se fundem, mas interagem com outras organelas. Desde a própria membrana nuclear, até o retículo endoplasmático, aos peroxissomos, tá? A gotas lipídicas. Tá? Então, por exemplo, o desencadeamento de uma atividade exacerbada de beta-oxidação, ele está muito associado à aproximação da mitocôndria com uma gota lipídica, tá? Para viabilizar, facilitar, tá, a metabolização daquele ácido graxo, por exemplo. Ou a mitocôndria interage com o retículo endoplasmático para importar cálcio dele. E esse cálcio tem várias funções regulatórias, como cofator, por exemplo, dentro da mitocôndria. Ou até mesmo, em última instância, para desencadear a apoptose. Quer dizer, o cálcio sai do retículo, vem para a mitocôndria em alta quantidade, ele induz a liberação de poros nessa mitocôndria que libera fatores pró-apoptóticos. Então, né, essa interação mitocôndria-retícula regula até mesmo a apoptose, ou seja, a decisão daquela célula se sacrificar por um motivo, né, e de forma regulada. A mitocôndria, como vocês podem ver aqui, ao longo do ciclo celular, o retículo mitocondrial se fragmenta, né? Então, você tem uma célula aqui em G1, e à medida que ela vai avançando aqui perto da citocinese, a gente vê a rede mitocondrial fragmentada para quê? Para viabilizar a divisão, que as duas células filhas herdem quantidades equivalentes de mitocôndrias. Tá? Então, está associado, por exemplo, à divisão celular, a mitose, né? E por que não também a meiose, né? Um dos aspectos que a gente investiga aí no ósseo. E falando um pouquinho mais dessa interação mitocôndria-mitocôndria, mitocôndria-retículo, eu queria dar destaque aqui a duas proteínas que participam, né? Que são mediadores, entre outros, né, dessa interação, que são essas mitofusinas, mitofusina 1 e 2, né, ou abreviado por MFN1 e MFN2. Tá? A gente vê aqui em amarelo o MFN2 viabilizando a interação de uma membrana mitocondrial com uma de retículo endoplasmático. Tá? E aqui a interação mitocôndria-mitocôndria, e aí a gente tem participação tanto de MFN1 quanto de MFN2.
Tá? Então, a MFN1 é uma proteína produzida no núcleo, importada para a mitocôndria, fica na membrana externa da mitocôndria, e o MFN1 ele promove interação do tipo mitocôndria-mitocôndria. Já o MFN2 também é produzido no núcleo, importado para a mitocôndria, mas além de promover a interação mitocôndria-mitocôndria, ele também promove a interação da mitocôndria com outras organelas, com destaque para o retículo endoplasmático. Tá? E o MFN2, então, ele é visto hoje como um fator, uma proteína muito importante na regulação do metabolismo bioenergético. Tá? Já o MFN1, ele é tido, a visão geral dele, é que ele é um regulador de qualidade mitocondrial. Então, ele é o que vai promover esse ajuste mais rapidamente em adequar a população mitocondrial a uma situação diferente, né, daquela que a célula estava adaptada. Né? Então, por exemplo, num caso de falta de alimento, né, em cultura celular, em fibroblasto, você faz um starvation, né, que é remover uma grande parte do soro ali do cultivo celular. Aí o que a célula faz? Ela desencadeia um processo generalizado de apoptose, né, para tentar reciclar nutrientes a partir de organelas e macromoléculas que ela tem dentro dela própria. Né? O MFN1, como é que ele faz a mitocôndria responder a essa situação de falta de alimento? Alongando ela. Por que ele alonga? Bom, ele alonga para tornar ela mais eficiente, mas também porque com isso ele impede que ela seja destruída, né, nessa resposta autofágica generalizada. Tá? Isso é o papel do MFN1. O MFN2, para dar um exemplo para vocês, imagine uma pessoa que, né, não vem desenvolvendo nenhuma atividade regular de exercício, né, e de uma hora para outra ela passa a andar de bicicleta, correr, vai para academia. Né? A gente tem vários estudos mostrando como no músculo esquelético o MFN2 aumenta a expressão dele, tanto a nível transcricional quanto proteico, né, em resposta a esse estímulo de qualidade de vida que a pessoa está mudando. Né? E aí, então, ele está adaptando as mitocôndrias a essa nova realidade. Tá? Em parte, então, o MFN2 está muito associado ali com obesidade. Né? Então, em casos de obesidade, de diabetes, o MFN2 é super pouco expresso. Então, o MFN2 hoje é visto muito como um importante alvo terapêutico, né, para se tratar a obesidade, para se tratar doenças metabólicas. Aqui nesse vídeo, rapidamente para vocês verem, coloquei um... pronto, tirei o laser que agora eu consigo regular aqui. Aqui, ó, a gente tem um time-lapse para mitocôndrias, né? Elas estão todas marcadas aí com uma sonda vermelha, e aí foi utilizado um laser para excitar só uma fração dessas mitocôndrias, que foi essa daqui, essa mitocôndria aqui, né? E aí vocês vão ver como essa conversão aqui, né, desse fluorófilo para essa cor verde, ele rapidamente se espalha para o restante da rede mitocondrial por fusão. Né? Então, o laser foi utilizado para excitar só essa mitocôndria, mas vejam como a fusão vai espalhar o verde para o restante da rede mitocondrial. Tá? Então, para vocês verem aquilo que eu falei antes, né, da importância da mitocôndria, da fusão mitocondrial, fusão e fissão mitocondrial, né, em transportar, né, o conteúdo intramitocondrial para o restante da rede.
Mas agora focando, né, mais nos nossos estudos, as mitocôndrias no osso são eficientes para fusão? Né? Essa é uma pergunta que a gente já vem fazendo há algum tempo, por conta da morfologia dela, né, arredondada, né, como vocês viram ali atrás, a mitocôndria, no geral, em tecido somático, ela é bem mais alongada. Então, a nossa pergunta é, será que ela não expressa, o osso não expressa MFN1, MFN2, né? E antes da gente investigar isso, surgiram outros estudos que deram algumas pistas para a gente. Por exemplo, foi nocauteado em um ósseo um gene que regula a divisão mitocondrial. E aí, olha o que aconteceu. As mitocôndrias se alongaram, né? Mostrando que, opa, elas são sim capazes de se fundir. E, além disso, um outro trabalho também mostrou que a superexpressão dos fatores pró-fusão, como MFN1 e MFN2, não levou a um alongamento mitocondrial no oócito. Tá? Então, a nossa interpretação desses trabalhos é que existe aqui um desbalanço, né? A mitocôndria é sim capaz de se fundir no oócito, mas existe um desbalanço em favor da fissão, ou seja, ela se divide mais do que ela se funde. Isso resulta, né, então, como eu estou mostrando aqui, uma seta mais escura aqui, né, indicando maior atividade de divisão ou fissão, né, são sinônimos, do que de fusão. E por isso um desbalanço aqui, né, em favor dessa fragmentação da rede mitocondrial. E aí a gente investigou esse assunto, né, fazendo a deleção dos genes MFN1 e MFN2 em ócitos, tá? Tanto cada gene separadamente, quanto os dois ao mesmo tempo. Tá? E aí, o primeiro aspecto que a gente foi avaliar foi o impacto desses knockouts sobre a fertilidade. Né? E aí a gente tem aqui o número de filhotes nascidos por fêmea, né? Para cada um dos nossos grupos, que era o grupo selvagem, que é o WT, knockout MFN1, knockout MFN2, ou duplo knockout MFN1 e MFN2. Né? E aí a gente vê aqui que, enquanto o knockout do MFN2 não afetou a fertilidade comparado com o grupo controle, o knockout do MFN1, seja só ele ou o duplo knockout dele com o MFN2, resultou em esterilidade dessas fêmeas. Né? Agora, curiosamente, as fêmeas duplo knockouts foram capazes de ovular, tá? Indicando que o bloqueio não estava acontecendo na formação, na oogênese, no caso do duplo knockout, mas no caso do knockout só da MFN1, elas não foram capazes de ovular, né? Aí talvez sim sugerindo um efeito mais precoce, né? Possivelmente um bloqueio da oogênese. E aí a gente foi investigar isso. A gente recuperou os ócitos de folículos antrais de fêmeas pré-púberes e púberes, e a gente teve um resultado muito que corroborou isso que eu mostrei no slide anterior. A gente vê aqui, ó, primeiro o WT aqui em cima, deixa eu colocar de novo o laser point. O WT aqui em cima, né, a gente vê um COC normal para camundongo, os ossos também. Essa aqui é a morfologia no WT. No MFN2, né, não tinha dado diferença lá na fertilidade, a gente não viu diferença morfológica no COC ou no ósseo, e nem no duplo mutante, né? Curiosamente, a gente vê aqui como o COC tá normal, né, e o ósseo aparentemente normal também. Agora, no MFN1, né, a gente era muito difícil, a gente tentou até fazer análise de expressão gênica no cúmulo, mas o MFN1 não podia entrar no experimento, porque a gente não conseguia células do cúmulo para fazer nenhuma análise. E aqui não dá para ver bem, mas o MFN1 também, o diâmetro do ósseo era significativamente menor. Né? A gente ia lá para o estereomicroscópio e via como eles eram muito menores que os demais. No final das contas, a gente, né, depois de analisar estatisticamente, viu que os ósseos knockout para MFN2 ou duplo knockout também eram um pouco menores, né, mas não era visualmente aparente. E do ponto de vista do desenvolvimento do ovário nas fêmeas púberes, né, também o ovário dos animais MFN1, eles eram
muito menores, né? Sugerindo aí um defeito no desenvolvimento desses ovários, né? No amadurecimento desses ovários, comparado com os outros 3 grupos que a gente não conseguiu ver nenhuma diferença morfológica, ou mesmo em termos de tamanho e peso. Então, isso começou a chamar muito a nossa atenção. Opa, a gente sempre espera que o duplo nocaute vai ser o pior, né? Ou, no mínimo, vai ter efeitos tão iguais quanto, ou similares, né, ao que a gente viu aqui para o MFN1. Então, né, esses efeitos que a gente começou a ver no duplo nocaute indicavam um resgate de parte dos defeitos que a gente viu para o nocaute individual só do MFN1. Isso, né, lá atrás, quando a gente começou a desenvolver isso daqui em 2016, né, chamou muito a nossa atenção. E avançando nessa caracterização toda, né, a gente confirmou essas alterações do ponto de vista da arquitetura mitocondrial, sempre pior para o MFN1, intermediário para o duplo nocaute e bem pouco alterado para o MFN2, né, para o ATP também, o nível de ATP nesses oócitos, até mesmo para a expressão gênica. Eu não coloquei aqui um gráfico de PCA que a gente fez, que ficou muito interessante, porque a própria clusterização, né, do duplo nocaute mostrava que o perfil de transcrição do duplo nocaute era muito parecido com o do MFN2, e esses dois, por sua vez, divergiam muito em relação ao nocaute do MFN1. Tá? Então, os 3 grupos nocautes eram também diferentes em relação ao WT, que era o nosso selvagem. No MFN1, por outro lado, poucos genes estavam alterados, né? 161 genes em relação ao selvagem. Isso é pouco comparado com o que a gente viu no duplo nocaute e no MFN2, que foi da ordem ali de 800, 900 genes alterados. O MFN2 foi o que mais tinha genes alterados, tá? Mas focando aqui no MFN1, a gente tentou, né, trazer uma explicação. Por que o nocaute da mitofusina 1 teve um efeito tão grave sobre a fertilidade, sobre a oogênese? E a gente destacou, né, como uma principal via alterada a via da PI3K-AKT. Tá? Tanto que quando a gente reproduziu esse modelo in vivo num ambiente in vitro, e aí a gente tratou os oócitos crescidos in vitro com o ativador dessa via PI3K-AKT, que é muito essencial, diga-se de passagem, para o desenvolvimento do ósseo, desde a ativação lá em folículo primordial, né, a gente foi capaz, nesse modelo in vitro, né, de resgatar, em parte, o desenvolvimento dos ossos nocaute MFN1 quando a gente usou um ativador da via PI3K. Tá? Então, e a gente, né, se interessa ainda hoje, muito por esse efeito que a gente não esperava inicialmente de uma mitofusina na membrana da mitocôndria afetando essa via que, por sua vez, afetou a comunicação do ócito com as células do cúmulo, né? No estágio anterior, até mesmo com as células da granulosa, né? Antes da diferenciação. E tanto que, né, esse é um dos motivos que a gente e outros grupos que também investigaram esse mesmo modelo de nocaute da mitofusina 1, né, nós chegamos à conclusão que a mitofusina 1 ela interfere sobre a comunicação do ócito com as células da granulosa, células do cúmulo, né? E isso é um dos motivos pelo qual eu falei há pouco, né, que os ossos MFN1 eles não tinham células, né, não eram circundados, né, por células do cúmulo, a gente não tinha um COC comum, como a gente costuma encontrar, né, nos animais selvagens. Então, como uma conclusão parcial aqui, né, a gente viu então que a fusão mitocondrial ela é essencial no ócito, né, a mitofusina, sendo como principal ator, né, na promoção aí da fusão da mitocôndria, né, e a deficiência da mitofusina 1 ela levou à infertilidade. A gente viu
que a mitofusina 1 ela é expressa no ócito num nível muito maior, da ordem aqui de 5 vezes maior do que o nível de expressão do MFN2. Então, na verdade, a gente culpa, e isso a gente tem avançado nos estudos nessa área, a gente culpa esses efeitos maléficos que a gente viu nos animais nocaute para MFN1. Na verdade, a gente culpa o MFN2 como responsável por esses efeitos. Por quê? Na presença do MFN1, o MFN1, de certa forma, anula parte desses efeitos do MFN2. E aí, quando a gente deleta o MFN1, o MFN2 ele acaba tendo um efeito exacerbado, tá? Que tem, né, possivelmente explica todas essas alterações que eu relatei aí resumidamente para vocês. Num trabalho seguinte, a gente continua investigando o nocaute só do MFN2, porque chamou a atenção que não teve nenhum efeito sobre a fertilidade, né? E aí a gente foi olhar para a progênie. Começou a ficar claro para a gente que a progênie, nascida de oócitos nocaute para o MFN2, ganhava peso mais rapidamente. Mais do que isso, ao redor da 10ª semana de idade, essa progênie mostrava uma intolerância à glicose, né? Ou seja, a gente injetava glicose intraperitoneal nesses animais, eles levavam mais tempo para metabolizar essa glicose, tá? Dando evidências aí de sintomas, né, muito semelhantes ao diabetes, né? E aí a gente foi investigar isso mais a fundo. De fato, o MFN2 está muito associado em humanos, como eu já falei, com o metabolismo da glicose, né? E aí a gente foi investigar mais a fundo o que estava acontecendo, tanto no ócito, no nocaute MFN2, quanto na progênie nascida desses oócitos. E como eu falei antes, né, cerca de mais de 900 genes estavam alterados nos ossos do nocaute MFN2 em relação aos controles, né? Com destaque para vias associadas ao retículo endoplasmático. Tá? Não foi nem a mitocôndria que saltou aqui, pelo menos na análise de transcriptômica. Tá? Muito embora tiveram outras alterações aqui, mas o principal foi associado ao retículo endoplasmático e resistência endócrina, muito ali próximo do que se espera para perfil transcriptômico em pessoas com diabetes, né, e alterações metabólicas. E aí, investigando então mais a fundo a interação da mitocôndria com o retículo, né, aqui a gente tem uma mitocôndria no ócito, né, e o retículo está aqui do lado. Observe o tamanho dessa mitocôndria em relação ao retículo, né? De fato, o nocaute da mitocôndria no ócito fez com que ela inchasse muito. Era muito, né? E dá para ver aqui a diferença. Ó, esse aqui é o ócito nocaute MFN2, esse aqui é a controle, né? Nessa foto cabe a controle inteirinha aqui, né? Aqui cabe só metade dessa mitocôndria, se não menos que metade. Então, realmente houve uma alteração aí, houve um inchamento mitocondrial, e com relação ao retículo, né, as mitocôndrias ficaram mais distantes do retículo, de acordo com as mensurações que a gente fez aqui com base em microscopia eletrônica. Tá? Mas também aumentou o contato da mitocôndria com o retículo, porque elas incharam e aí aumentou a área de superfície para o retículo interagir. E possivelmente isso teve alterações que a gente inclusive está investigando agora com uma sinalização por cálcio. Tá? Mas além disso também ficou evidente que as mitocôndrias elas ficaram muito mais agregadas. Dá para ver aqui, ó, isso aqui é um ócito nocaute MFN2, as mitocôndrias estão muito mais na região central, um ócito ovulado, tá? Dá para ver aqui nesse gráfico, onde elas estão principalmente no meio, né, comparado com um ócito controle, que elas estão mais distribuídas de forma homogênea, né? Depois você tem a ruptura da vesícula germinativa com a ovulação. Mas não foi só isso, não. Apesar do efeito ter sido mais leve sobre a mitocôndria, né, o efeito do nocaute do MFN2, esse efeito ficou agravado com a ovulação. Então, nosso enfoque aqui nesse estudo foi o ócito ovulado. Né? Então, as mitocôndrias
estavam mais agregadas, estavam inchadas, tinha menos mitocôndria em número, tá? A função mitocondrial, que no imaturo, no ósseo imaturo, não estava alterada nesses ócitos, no ovulado já ficou evidente a alteração na função mitocondrial, tá? Muito embora a gente não tenha visto alterações em termos de extrusão de corpúsculo e desenvolvimento da blastocisto in vitro, por exemplo. E aí a gente, peraí, então a gente tem alterações bem evidentes no ósseo ovulado, na função da mitocôndria, e isso daí se perpetuou para a progênie, talvez isso que explica aquele ganho de peso, intolerância à glicose que eu mostrei há pouco, né? Então vamos investigar isso. Então a gente isolou, muito comum, até por uma questão de existirem muitas ferramentas, estudar a mitocôndria de fígado, começar sempre pelo fígado, que é o mais fácil de se fazer, né? Onde tem mais tecnologia para tal. E aí a gente investigou vários aspectos das mitocôndrias hepáticas da progênie nascida de ósseo selvagem ou nocaute MFN2. E aí a gente viu que a atividade estava reduzida, né, nos animais, as mitocôndrias dos animais que nasceram de nocaute MFN2. Mas não significativamente do ponto estatístico, mas não de forma muito característica, né, muito evidente. E aqui eu estou mostrando só o controle respiratório, porque as várias outras análises que a gente fez, a gente nem detectou diferença na atividade da mitocôndria. Então, foi sutil a diferença, mas estava assim. Curiosamente, o nível de insulina no plasma desses animais estava diminuído no nocaute MFN2. Tá? E a gente também viu aqui um defeito na sinalização, tanto no fígado quanto no músculo esquelético, envolvendo a KT. Por que isso é importante? Porque a sinalização pela insulina, né, para a importação de glicose e metabolização da glicose envolve a KT, a fosforilação da KT. E aí a gente vê aqui que a fosforilação da KT no fígado e no músculo esquelético estava reduzido. Tá? Então é um aspecto bastante interessante, né, um resultado bastante interessante, porque mostra aí como uma alteração mitocondrial no ósseo teve consequências para a progênie, né? Esse é um tema de muito interesse internacionalmente, porque a obesidade materna cada vez mais fica claro como mães obesas e com alterações metabólicas podem perpetuar, né, ou tornar, no mínimo, os filhos dessas mais propensos ao desenvolvimento dessas mesmas alterações, né, obesidade, diabetes, alterações cardíacas também, tá? Então, isso pode acontecer tanto por alterações principalmente epigenéticas, tá? E aí quando a gente pensa em epigenética, né, pode principalmente estar lá no núcleo, mas também, né, tem crescido muito as alterações epigenéticas no DNA mitocondrial. Tá? Então, pode ser que o nocaute que a gente fez do MFN2, no ósseo, ele tenha, né, naquele momento, induzido alterações epigenéticas. O ósseo estava se adaptando ali, o transcriptoma dele, e essas alterações epigenéticas se perpetuaram para os filhos, né, para a progênie, se não até para outras gerações. A gente não investigou esse efeito transgeracional, mas é possível, tá? Mas tem um outro aspecto que também pode ter contribuído para essa perpetuação, para essa transmissão dessas alterações metabólicas, que é a própria alteração morfológica da mitocôndria, né? Essa origem endossimbiótica da mitocôndria faz com que alterações na ultraestrutura mitocondrial não sejam passíveis de rápido renovação, né? A mitocôndria, uma vez que ela se altera, seja para o bem ou para o mal, a reversão dessa alteração ela não vai acontecer instantaneamente, ela leva um tempo. Então, tem trabalhos e mais trabalhos mostrando também que isso pode contribuir para a transmissão materna, né, de alterações metabólicas, alterações mitocondriais, né? Então, a gente também aposta numa possível transmissão, uma contribuição desse tipo de alteração, né? E é um dos aspectos que a gente tem investigado bastante agora, fazendo inclusive
um desafio maior, porque no primeiro momento, esses animais nocaute, MFN2 e selvagens, eles foram alimentados só com uma dieta normal. Agora, a gente está alimentando esses mesmos animais, essas mesmas fêmeas, com uma dieta com alto conteúdo de ácidos graxos, uma dieta high fat, tá? E num outro grupo, a gente está mimetizando uma dieta que é high fat, high sugar. Tá? Ou seja, tem alto teor de ácido graxo e alto teor de carboidrato solúvel, né, glicose. Né? Além do grupo que também está sendo alimentado só com uma dieta controle, né, normocalórica. Tá? Por que isso? Porque a gente quer evidenciar, né, exacerbar ainda mais essas alterações no ósseo, para ver se elas são perpetuadas ainda com maior evidência na progênie, né, e até mesmo a interação entre dieta e esse nocaute da mitofusina 2, já que o MF2, eu falei antes, ele promove a adaptação metabólica. Né? Ele que está lá, você engordou, você emagreceu, ele que é um dos principais, obviamente não é só ele, né? Mas que está lá promovendo a flexibilidade metabólica. Né? Então, se não tiver ele, a gente espera, né, que o osso vai ser ainda pior nessa adaptação, talvez já comprometendo a fertilidade, né, e tendo um efeito ainda mais exacerbado na progênie. E na progênie agora a gente está investigando não só o metabolismo da glicose, mas também alterações cardíacas, tá? Já que quando a gente pensa em doenças metabólicas, né, as alterações cardíacas estão ali no meio e o coração ele é muito alterado, né, em crianças ou descendentes de mães obesas. E para terminar rapidamente aqui, também só queria falar um pouquinho do que a gente tem feito do ponto de vista de herança mitocondrial. Né? Já que as mitocôndrias estão ali a todo momento se fundindo e se dividindo, isso é importante para distribuir, né, deixar de forma homogênea os DNAs mitocondriais em número, né, todas as mitocôndrias no osso, por exemplo, terem números iguais de DNAs mitocondriais, ou quando a gente tem uma ou outra molécula ali mutante, essas mutações são espalhadas pela rede mitocondrial, né? O que acontece quando você tem um nocaute das mitofusinas? Né? Então, para estudar isso, a gente desenvolveu uma linhagem própria, né? Antes é importante dizer que a herança mitocondrial ela é exclusivamente materna, né? Então as mitocôndrias paternas são eliminadas por mecanismos principalmente autofágicos durante a pré-implantação, o desenvolvimento embrionário inicial, né? E aí o que a gente fez? A gente utilizou duas linhagens de camundongo, uma clássica, que a maioria das pessoas trabalha, que é a C57, Black/6, tá? E uma outra que veio lá da Nova Zelândia, que ela diverge, o DNA mitocondrial dela diverge por 91 nucleotídeos. Né? E aí nós pegamos zigotos dessas duas linhagens e transferimos uma fração de citoplasma, né, contendo mitocôndrias NZB, para dentro de um zigoto C57 Black/6, né? Gerando uma mistura, aqui um zigoto com uma mistura, né? Essa mistura a gente chama de heteroplasmia, por isso que é um modelo heteroplásmico, então, ou seja, contém dois tipos diferentes de DNAs mitocondriais. Eu não posso necessariamente chamar um de mutante e outro de selvagem, porque, na verdade, os dois são naturais, né? São haplóticos somente, né? Mas divergem em 91 nucleotídeos um do outro. E esses zigotos foram transferidos para receptoras, né, para o desenvolvimento a termo e aí estabelecer em si uma linhagem, né, de camundongos heteroplásmicos. E aí essa linhagem aqui, a gente passou a investigar como que se dava a transmissão, né? Então, assim, você pega uma fêmea que tem 50% no ósseo dela, de DNA mitocondrial NZB, e 50% de C57, a nossa pergunta é, na progênie, se mantém 50% ou se altera? E o que a gente viu? Uma preferência em favor de aumentar o C57, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui. Então, por geração, a gente via um aumento de 10%, tá? Em média. Então, a fêmea tem 50% de C57, 50% de NZB. Na geração seguinte, a média dos filhotes era de 60% do C57 e 40% do
do NZB. Então, uma preferência aí nessa transmissão, que pode estar associado a uma diferença de função entre NZB e C57. Né? E aí a nossa pergunta, será que esses knockouts que a gente fez afetam essa transmissão? Né? E aí, resumidamente, né, a gente investigou isso principalmente no knockout do MFN2, porque ele permite o knockout tanto do MFN1 quanto do duplo knockout, inviabilizou a reprodução, né? Resultou em infertilidade. Então, não tinha como estudar a geração seguinte. Então, a gente focou nossos estudos no MFN2, no knockout do MFN2. E aí, o que era aqui uma preferência para transmitir mais C57, com o knockout do MFN2 passou a ser neutro. Então, a fêmea com 50% NZB passou a produzir filhos com 50% NZB, com o mesmo nível que a mãe tinha. Tá? Estou mostrando aí um papel da MFN2, né, nessa transmissão, algo que agora a gente tem investigado muito mais a fundo, até nem estou trazendo aqui por falta de tempo, né, esses outros resultados, mas a gente está investigando, né, isso muito mais a fundo, já que o MFN2 é passível também de ser modulado, a expressão dele farmacologicamente, então seria uma forma de a gente modular, ainda que em parte, a transmissão, né, do DNA mitocondrial. E quando a gente pensa em mutação, né, mães, mulheres com mutações de DNA mitocondrial, em última instância, né, a gente poderia lançar mão, né, se tudo isso for confirmado, de um tratamento farmacológico para fazer com que aqueles ócitos que contêm mutações, né, produzam embriões, produzam uma progenie com menor nível de mutação, tá, no DNA mitocondrial. Então, minhas considerações finais aqui é que a fusão mitocondrial ela é essencial no ósseo, e o nocaute da mitofusina 1 resulta em infertilidade. O nocaute da MFN2 no ósseo resulta em distúrbio metabólico na progênie, tá? Possivelmente, então, contribuindo aí para a transmissão materna de doenças metabólicas. E o nocaute da mitofusina 2 no ósseo resulta em descendentes com maiores níveis de DNA mitocondrial mutante. Aqui porque a gente, né, atrela muito o NZB como um DNA mitocondrial pior, né? Mas acho que o mais importante é atrelar, a mensagem que vai ficar aqui é que, né, o MFN2 ele interfere sobre a herança mitocondrial, né, do ósseo. Então, considerando que mutações na MFN2 estão presentes em humanos, tá? Tem uma frequência relativamente elevada, e que os níveis de MFN1 e MFN2 podem ser influenciados no ósseo pela idade e por fatores ambientais, como obesidade, tá? Esses nossos achados fornecem evidências da importância da fusão mitocondrial no ósseo, né, podendo impactar a fertilidade e a transmissão, né, de doenças, como eu coloquei lá no título dessa apresentação. Então, eu encerro por aqui, agradecendo principalmente esses 4 pós-graduandos que não estão mais aqui no nosso laboratório, né, que a Bruna, a Carolina, a Karen e o Thiago, que foram os que principalmente contribuíram no desenvolvimento desses estudos, mas hoje, né, vários outros alunos, né, como a Angélica, que está aqui, e o Lindomar, né, tem desenvolvido, né, dado continuidade a esses estudos, assim como outros alunos mais jovens, como a Jaiane, o Renan e outros que nem aparecem aqui. Aí vários colaboradores, né, que ajudaram demais nesses trabalhos, né, além das agências de pesquisa. Aqui, deixa o meu e-mail, tá, marcos.chiarati@ufscar.br. Se algum de vocês tiver alguma pergunta que não possa ser feita agora, né, ou por algum motivo quiser entrar em contato comigo, tá bem? Então, mais uma vez, obrigado, e eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Marquinhos, nossa, muito obrigada. Que palestra maravilhosa. Te agradeço demais. E olha, você me fez voltar um pouco no tempo. A professora Maria Marta Bernardi, né, que foi minha orientadora no mestrado, também no pós-doc, já há uns 5 anos ela vem trabalhando exatamente com esses efeitos de obesidade transgeracionais. Né? Então, ela
a gente fala, vulgarmente dieta de cafeteria, né, que na verdade junta os dois, né, tanto a muito rica em gordura quanto rica em açúcar, e vendo realmente isso passar para gerações, depois até as proles, ela faz uma restrição alimentar e vê que os filhotes também nascem com sobrepeso. Eu vou passar, depois que eu subir para o YouTube, essa tua palestra, eu vou passar o link para ela, porque ela vai infartar, vai falar da mitocôndria, né? É sensacional. E muitas coisas, ó, você vê, eu não sou da área, né? Mas muitas coisas que você colocou aqui nessa sua aula maravilhosa, eu já estou pensando aqui o que eu vou fazer com os meus peixes, né? Vou conseguir mexer, aí eu vou atrás de você, Marquinhos, só para te avisar que ninguém mandou você ser sensacional. Agora eu passo então para você, Matheus. Tem alguns alunos e alunas que já colocaram algumas questões aqui. Então aí eu fico quieta, tá, Marquinhos? Agora eu passo para o Dano. Marquinho, olha, eu já tive o privilégio de acompanhar alguns momentos as palestras, né, os resultados do professor Chiarati, né? E ele sempre traz coisa muito bacana, né? E sensacional. E eu não tenho dúvida que os alunos aí puderam aproveitar de uma maneira muito bacana, né? Toda essa informação, todo esse know-how, né? Toda essa palestra que ele trouxe aqui para hoje, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Marquinhos. Eu agradeço demais mesmo e é resultado, assim, ó, fantástico, né? O Marquinho, cabe eu até fazer um destaque aqui, ele vem buscando aí colocar os resultados dele nas melhores revistas aí dentro do contexto, né? Seja mitocondrial, seja reprodutivo, e vem emplacando publicações assim belíssimas e só para fazer um adendo, na semana passada saiu na biblioteca virtual da FAPESP, numa comunicação ali um dos trabalhos, né, que o professor Chiarati vem realizando e divulgando aí não só o laboratório, como o departamento, a universidade, né, então isso assim é muito bacana, né. E se eu salvo esteja enganado, eu acho que já é a segunda ou terceira vez, né, Marquinho, que já tem esse reconhecimento, né, por parte da FAPESP dos estudos que ele vem conduzindo e realizando aqui no laboratório, né? Então, eu só agradeço mais uma vez aqui a participação. Então, a gente vai abrir para as perguntas, já tem alguns questionamentos aqui no chat, deixa eu ver se eu não me perco aqui com relação... Acho que foi o Miguel que fez o primeiro, deixa eu ver. Isso. Então, o Miguel colocou aqui a respeito das deficiências dos transtornos mitocondriais relacionados aqui com a condição do DNA mitocondrial, né? Se está associado a alguma deficiência estrutural, né, de fatores com a genética mitocondrial, perdão. Se todos os transtornos mitocondriais têm relação com a produção energética. Seria isso, Marquinhos? Sim. É muito estreita, né, o impacto entre mutações no DNA mitocondrial, né, e o efeito sobre a função. E aí, quando a gente pensa em função, é principalmente, né, produção de energia, mas não somente isso. Mas, assim, eu diria que a grande maioria dos casos vai impactar a energia, e esse é um dos principais motivos que vai desencadear a doença. Tanto é que as doenças mitocondriais são conhecidas como doenças neuromusculares, né? E por que neuromuscular? Porque dentre todas as nossas células ou tecidos, né, os neurônios e o tecido muscular esquelético, né, são os que mais demandam energia, né? Então são eles que vão sofrer primeiro, né? Outros tecidos não demandam toda a energia, então eles não manifestam uma alteração funcional tão cedo, né? Então, muitas vezes, a pessoa até vem a óbito antes dela ter outros tecidos debilitados. Isso é por aí mesmo. Bacana. Tem aqui o questionamento da Giovana. Se você poderia explicar ou indicar algum artigo de como é feito o isolamento de oócitos após a dieta hipercalórica, né, dos animais. É feito, Giovana, da mesma forma, né? Sim, obviamente, aqui no nosso, né, a gente estabeleceu um protocolo para que a gente
a gente não pode oferecer essa dieta hipercalórica a fêmeas muito jovens, porque elas estão numa fase de desenvolvimento muito inicial, você pode ter alterações indesejáveis, tá? Por exemplo, no hipotálamo, e aí você acaba afetando a produção de hormônio, e aí você tem efeitos que vão contaminar o seu modelo, né, que você não quer ter nesse momento, né? Quem está olhando para a reprodução, por exemplo, né? Então, a gente oferece a dieta a partir da 6ª semana, quando a fêmea já é púbere, não é adulta, né, mas já é sexualmente madura. E aí a gente oferece por 12 semanas. O nosso protocolo para as duas dietas, high fat com high sugar, são 12 semanas, que é o mínimo necessário para elas se tornarem metabolicamente deficientes, com intolerância à glicose, tá? Em teste de tolerância à glicose, e em teste também de ITT, que é a intolerância à insulina, tá? Ou seja, você injeta a glicose intraperitoneal nelas, elas levam mais tempo para metabolizar. Você injeta insulina e a insulina não faz um efeito tão claro quanto você espera. Tá? Então, a sinalização por insulina está deficiente. E, além disso, a própria insulina já passa a estar alterada em nível, né? A insulinemia está alterada. Então, o nosso modelo são 12 semanas. Aí, quando estão 12 com mais 6, que é quando ela começou, 18 ao todo de idade. Então, essa fêmea, ela fica obesa, ela já é um pouquinho mais velha, mas extrair o ósseo é como a gente costuma extrair de um animal normal, né? Então, se a gente estiver pensando em ovulado, a gente faz a indução com ECG e HCG, tá? E coleta após essa indução hormonal. Se a gente for coletar os crescidos imaturos, é só com ECG para sincronizar ela, né? Mas também, numa outra situação, a gente não faz indução hormonal nenhuma, e aí a gente coleta dos folículos primários e secundários, tá? Para analisá-los diretamente ou para fazer terminar o desenvolvimento deles in vitro. Então, essas são as 3 situações que a gente trabalha. Bacana. Tem essa pergunta aqui da Natália, né? Você comentou que a meiose atualmente é investigada no meio ósseo. Você conseguiria explicar melhor o porquê? Não, acho que você entendeu errado. Que eu não estou lembrando o que você está perguntando. Eu devo ter falado alguma coisa que soou estranho, talvez. Não sei se para você, Marteus, você se lembra o que eu falei. Não, também. Ô, Natália, sabe que você conseguiria? Não sei se ela está aqui agora. Está aqui. Consegue explicar melhor, Natália? Ela pode escrever, Sudano, enquanto isso a gente passa para outra pergunta. Viu, Natália? Escreve aqui para a gente no chat, por favor. O Miguel, novamente, ele questiona se existe algum mecanismo de reparo do DNA mitocondrial. Isso é tópico de um dos trabalhos do nosso grupo, tá? Reparo de DNA mitocondrial existe, sim, principalmente reparo de fita simples, sabe? Por oxidação, danos podem acontecer, quebra de fita. Mas a grande pergunta, que é o que a gente está bastante interessado, são os reparos de quebra de fita dupla, porque são os que causam maior transtorno, né? E, além disso, quando a gente pensa em DNA nuclear, a quebra de fita dupla é aquela que promove, está muito associada com crossing over, com recombinação, né? Então, é a grande pergunta, a pergunta do milhão da mitocôndria a mitocôndria faz recombinação genética, né? O DNA mitocondrial faz recombinação genética? Então, a gente tem estudado que a RAD51, existem trabalhos em células transformadas, tipo HeLa, REC, que dão evidências de um papel da RAD51 e outras recombinases, não em promover recombinação ou reparo de quebra de dupla fita, mas em promover só replicação, né? No nosso modelo aqui no ósseo, o nocaute da RAD51 não teve efeito nenhum, tá? Seja para fertilidade, seja para replicação do DNA mitocondrial. Agora a gente está fazendo o sequenciamento NGS profundo desses DNAs mitocondriais para ver se a gente detecta mutações, mas por enquanto a gente não tem nada nesse sentido, não. Tudo bem.
Tem mais um questionamento aqui do João. Tem algumas curiosidades, né? Avaliando a sua trajetória, você trabalha com mitocôndria há muito tempo, né? Mas como esse assunto chegou na sua carreira? Sempre foi do seu interesse avaliar essa organela? Eu vou responder essa. O meu orientador de ser, o professor Flávio Meirelles, lá da FZE em Pirassununga, fez o mestrado dele na área, tá? Junto com o professor Lawrence Smith, lá em Montreal, na Universidade de Montreal, que fica em Saint-Hyacinthe, no Canadá. Tá? E isso era bem a época da Dolly, nascimento, né, quando a clonagem estava saindo do murino e chegando nas espécies domésticas, do bovino e tal, né? E se perguntava muito o que acontece com as mitocôndrias da célula doadora de núcleo, né, a célula somática, quando ela é introduzida num oócito, né? Se gera uma heteroplasmia, que nem eu falei que a gente gerou ali atrás, né? E embora o Lawrence e o Flávio sejam, né, pesquisadores dedicados ao bovino, principalmente na época eles conduziram isso em camundongos e, nossa, desenvolveram trabalhos assim, que foram fundamentais para a área ciência biológica e médica, né? Até hoje são trabalhos assim, que eu diria que tem mais de 200, 300 citações. Então começou aí, né? Hoje eles próprios, o Lawrence não trabalha mais com mitocôndria, a não ser quando a gente faz coisas junto, mas ele sozinho até vivo tentando estimulá-lo, né? E o Flávio também trabalha pouco, né? Mais quando a gente também colabora, os dois, é sempre um prazer colaborar com eles, porque eles estão sempre trazendo visões muito, muito construtivas para a área, para as coisas que a gente faz aqui. Mas começou assim. Bacana. Aí, continuando aqui, né? Observando os dados sobre o nocaute do MFN1, você sabe me dizer se já há estudos na área de reprodução humana avaliando terapia ou fármacos que visam utilizar desse gene para melhora do desenvolvimento embrionário in vitro? Não tem, porque tudo isso é muito recente, né? A gente publicou o nosso pré-print, né, com esses resultados em 2018. Em seguida, saíram 2 papers, em 18 e 19 saíram os 2 papers, os 2 primeiros papers, e depois, logo em seguida, veio o nosso paper também, né, que foram os primeiros que trouxeram esse assunto para discussão, né? Então, é uma área que, né, tem o quê? 3, 4 anos só aí que está em desenvolvimento, né? Mas eu acho que tem muito potencial. O que tem, sim, já temos de terapia, ainda muito inicial, por exemplo, na via da PI3K, que eu comentei ali que o MFN1 afetou, né? Então, o pessoal que trabalha com criopreservação de fragmentos ovarianos em humanos, por exemplo, né? Já existem até bebês, crianças que nasceram após o tratamento, regulando essa via, né? Porque ela é a via da PI3K, né? Que envolve o PTEN ali, né? Ela é uma reguladora, uma ativadora do desenvolvimento folicular. Então, tem nessa área, né? Mas o MFN1 diretamente não. Bacana. Aí o Samuel aqui questionou, aí que se atrapalha esse processo de fusão das mitocôndrias? Uma vez que o espermatozoide é injetado inteiramente e na fertilização natural, o espermatozoide se funde à membrana plasmática do ócito e deposita somente o material genético, deixando a mitocôndria de fora. Assim, eu não veria muitos motivos para a IX em si afetar, né? O que se debate muito é se a IX afeta a herança DNA mitocondrial paterno, né? Mas hoje já existem inúmeros trabalhos que mostram que não existe transmissão sustentável de mitocôndria paterna em humanos e em mamíferos. Somente acontece isso quando você, em um modelo murino, por exemplo, faz cruzamentos de linhagens distantes, mais distantes do que o NZB e o C57, porque aí você tem uma incompatibilidade genética e molecular, né, que torna menos eficiente, possivelmente, a autofagia nessa eliminação. Muito bom. A Natália retomou aqui a questão, mas eu acho que não clareou muito, Natália. Acho que a questão, na verdade, eu acho que o Marquinhos também pode complementar, mas
não ocorre meiose da meiose, como é o caso em situações de mitose. Não sei se essa é a dúvida que você está tendo, de meio ósseo. Então, não existe um meio ósseo, né? Não vai ocorrer novamente. Sim, a única coisa que a hora que eu toquei de mitose foi naquele aspecto que a mitocôndria ela se fragmenta de forma sincronizada ao ciclo celular, né? Para permitir que as mitocôndrias sejam, na mitose, herdadas em quantidades equivalentes pelas duas células filhas, né? Então, a gente entende que como o ócito ele tem a meiose bloqueada, ele está ali pronto, né, para retomar a meiose e já terminar, fazer a citocinese, né, em 2 etapas seguidas, né? Então a mitocôndria ela já deve estar fragmentada, muito possivelmente, né, do ponto de vista evolutivo, né, pelos mesmos sinais, né? Então ela já está pronta ali para, olha, o osso concluiu o crescimento dele, está meioticamente maduro, então vai fazer a citocinese, as mitocôndrias são divididas pelos corpúsculos polares, né, e para o osso. Só que nesse caso não é uma divisão em quantidades equivalentes, né? Na verdade é bem alterada, é bem desigual, né? Inclusive, já tocando nesse ponto, tem trabalhos que mostram que o ócito ele expulsa mitocôndrias mais disfuncionais para o corpúsculo polar, tá? Embora isso seja um tema ainda um pouco controverso, já que tem outros que mostram que não é bem assim. Então, perfeito, Marquinhos. Eu acho que conseguiu clarear que a Natália já respondeu, né? Então, a gente agradece demais, Marquinhos, pela palestra. Marcos, temos tempo mais um, Marquinhos? Não tá? Sim, ótimo. Então, Marcos, manda lá. Pode, se quiser abrir o microfone. Oi, professor. Eu resolvi abrir o microfone porque eu tentei digitar aqui as minhas perguntas de alguma forma e não vai dar certo, eu acho que vai dar confusão. Então, eu preferi ligar o microfone. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Marcos pela aula fantástica, muito, muito interessante mesmo, muito boa, e de uma temática que eu não domino muito, então pode parecer, às vezes, uma pergunta meio boba, mas, na verdade, são 2 perguntas. O senhor falou que no nocaute do MFN2, a mitocôndria ela inchou, né? Aí eu fiquei na dúvida. Por que ela inchou, o que levou ela a ficar inchada e qual foi o impacto disso no oócito? E uma outra pergunta hoje pela manhã, antes da aula, eu estava lendo alguns artigos e pesquisando algumas coisas a respeito da temática para não ficar tão perdido na aula. E aí, um dos trabalhos, ele fala exatamente de uma coisa que o senhor tocou, que é com relação à obesidade. Acho que na conclusão do paper, que era um trabalho de revisão, ele menciona aconselhamento genético como uma ferramenta, né, de buscar de não ter a obesidade, no caso, né, de se evitar a obesidade. E aí eu queria saber da opinião do senhor em relação a essa questão do aconselhamento genético / obesidade nos estudos do senhor, ou quais são as perspectivas em relação a isso? Tá. Então, começando pelo inchamento mitocondrial, desde que foi mostrado em 2007 que o MFN2 está na membrana do retículo, tá? Também se viu naquela época em células cultivadas, em células transformadas, né, tipo HeLa, que o nocaute da MFN2 resulta em inchamento mitocondrial. Isso aí é quase uma assinatura, né, para você saber, por exemplo, que o seu nocaute deu certo. E não sei se vocês repararam nas fotos, eu passei rapidamente ali, mas você vai fazer o confocal, se eu embaralhar os ossos, controles e nocaute MFN2, quem está acostumado ali já vai saber, ó, esses aqui são MFN2, esses aqui são controle, porque é claro, dobra o tamanho, se não mais, né? Isso está associado com o cálcio. Tá? Então, embora, dependendo do tipo celular, o nocaute do MFN2 vai afetar diferente, se a mitocôndria vai ficar mais distanciada do retículo, se ela vai aumentar a área de superfície ou não, de forma geral, a mitocôndria acaba incorporando, né, acaba importando, na verdade, mais cálcio. E é esse cálcio extra que resulta em inchamento. Tanto é que, para quem trabalha com apoptose, é muito comum atrelar inchamento mitocondrial com um pré-apoptose ali. Tá? Principalmente isso, é difícil pensar para o ósseo, mas
no meu doutorado, o grupo que eu trabalhei, isolava muitas mitocôndrias, e aí você consegue... é uma das medidas que a gente faz nessa área, mitocôndria isolada, né, da célula, ou seja, você tira a mitocôndria da célula e trabalha especificamente com ela, é avaliar o tamanho dela, se ela está inchada mesmo, né, para ver isso como um prenúncio de apoptose. Então, a origem está muito atrelada aí com o excesso de cálcio que ela acaba importando do retículo. Com relação à sua segunda pergunta, a área da obesidade, obviamente, ela tem um impacto muito grande, né? Você pensa do ponto de vista de política pública, de saúde, tem uma relevância enorme. Por exemplo, a NIAID investe milhões de chamadas na área, não necessariamente voltada somente à obesidade materna, né? Mas dentro mesmo da obesidade materna, dentro da obesidade de forma geral, a obesidade materna tem uma contribuição que se vê cada vez maior do que se imaginava, tá? Até mesmo a obesidade paterna começa a se ver que tem sua relevância também, através da herança transgeracional. E a mitocôndria, nesse contexto de obesidade materna, também vem despontando. Uma coisa assim que me chama muita atenção e que eu estou, nesse momento, inclusive com o auxílio da Marcela Milazotto e uma ex-aluna dela, a Camila, né, a gente pretende investigar aí algo que ninguém investigou ainda, que é a contribuição epigenética do DNA mitocondrial nessa história toda, né? Isso é um tema ainda um pouco controverso, porque muita gente acha que metilação de DNA mitocondrial, para começar, nem existe. Mas, por outro lado, tem outros, e o Marco André Sirra é um dos que mais tem caminhado nessa área, né, mostrar a importância disso, e aí a gente está interessado em ver se existe e qual é essa contribuição da epigenética do DNA mitocondrial. Tá? Assim como a contribuição dessas alterações ultraestruturais na mitocôndria do ósseo, né, como é que elas são perpetuadas e impactam a progênie. Tá? Diretamente por essas alterações ultraestruturais, como alterações em genes nucleares mitocondriais, porque é importante dizer que a mitocôndria ela contém cerca de 1.100 proteínas. Tá? Então, ao todo, 1.100 genes codificam as proteínas que compõem, que formam as mitocôndrias. Destes, somente 13 são codificados pelo DNA mitocondrial. Então, a contribuição do núcleo é muito grande. Então, quando a gente pensa nesse papel da mitocôndria, na herança de doenças metabólicas, é óbvio que o núcleo deve ter uma contribuição maior do que o DNA mitocondrial. Né? Então, as alterações epigenéticas lá devem ser investigadas. Mas, em particular, a gente tem muito interesse em investigar as alterações epigenéticas em genes mitocondriais, também no núcleo. Além do DNA mitocondrial, também no núcleo. Né? Por exemplo, no MFN2, a gente já analisou por RNA-seq que em animais obesos, animais selvagens, obesos, não existe alteração no ósseo na expressão do MFN2. Mas existem um outro trabalho que mostra uma alteração a nível da proteína, da expressão da proteína, MFN2. Então, é algo que agora a gente está começando a caminhar, né? E aí também fazer avaliações do ponto de vista de lipídios. Né? Então, eu me pergunto, a gente nocauteou o MFN2 no ósseo. A gente alterou os lipídios que estão ali dentro, a síntese de lipídios, né? Porque a mitocôndria tem um papel bastante importante na síntese de lipídios também, né? Através de trocadores de lipídios com o retículo endoplasmático, esses lipídios saem do retículo, vêm para a mitocôndria e ali sofrem modificações, né? Então é um aspecto que, por exemplo, a gente também está agora começando em parceria com uma colega do Matheus, né? Que é a Cristina Ferreira, também uma colaboradora aí de longa data, né, que já fiz muita coisa com ela na área e que é uma expert na área da lipidômica. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, nesse rumo que está caminhando.
Muito bacana, Marquinho. Então, acho que, na verdade... Posso dar recado? Por favor. Camila Zoto ia vir, tá, Marquinhos? Mas ela acabou de mandar mensagem aqui no WhatsApp. Beth, me enrolei em reunião. Mas eu estou em reunião com ela, acho que desde as 11 da manhã. Então, é difícil, tá? É difícil. Para deixar registrado, senão ela vai ficar brava. Exato. Não, Marquinhos, olha, a gente só tem que agradecer essa palestra, mais do que brilhante, né? Extremamente informativa, didática, né? Atualizada, e que o reflexo foi assim, quantidade de questionamento, né? Que a gente está até agora, né? Aqui nessa tarde extremamente agradável, né? Conseguindo aprender bastante, né? Da questão mitocondrial, né? E todos os seus desfechos aí nos mais diversos fenótipos aí, seja associado ou não à fertilidade, né? Então, é muito interessante mesmo. É uma área que tem muito ainda a se trabalhar, né? Eu acho que ninguém melhor do que você aí tem gabarito para deslanchar, né? E desbravar dentro desse contexto, né? Então, agradeço demais, né? Mais uma vez a sua contribuição. E a gente encerra por aqui, pessoal. Então, muito obrigado, né? E semana que vem nos encontramos aqui mais uma vez.